Então, muito boa noite a todos. É com muito prazer que hoje iniciamos a nossa 9ª aula do estudo do livro preparatório do Espiritismo. E como nós sempre fazemos, vamos iniciar pela correção das questões da aula da semana passada, né? Então, hoje é a aula 9, vamos iniciar a correção da aula 8. Então, tem aquelas 6 questões, né, de fixação. A primeira questão é: o que é o casamento na visão espírita? Alguém gostaria de fazê-la? Eu respondo. Na visão espírita, o casamento é uma instituição divina inserida na lei de reprodução, com o propósito de promover a renovação e a espiritualização dos seres. Ele representa um regime de convivência no qual duas pessoas se confirmam mutuamente, buscando assistência mútua. Perfeito, bem completa a resposta. Alguém respondeu diferente ou gostaria de fazer algum comentário? Eu respondi, acho que um pouco diferente, pois assim, o casamento é um dos primeiros atos do progresso na sociedade humana, porque estabelece solidariedade e fraternidade e se encontra entre todos os povos, embora no mais diversas condições. A despeito da crise do casamento moderna, abolir o casamento. Será que está errado? Está incompleta, porque está falando a respeito do casamento na visão espírita. Eu respondi, espera um pouquinho só, gente. Eu respondi de uma forma, com outras palavras, né, que eu peguei do PDF, mas dentro da linha do que a Angélica escreveu. Porque o casamento na visão espírita representa um progresso para a humanidade, porque ele acaba com aquela questão que tinha antigamente, né, de poligamia e de ter vários parceiros, e aí depois quando surge o objetivo do casamento, que é a perpetuação da espécie, e acaba ficando apenas um cuidando, né, no geral a mãe do filho, então seriam 2 constituindo o lar com amor, com família, o bem-estar mútuo, para estar cuidando um do outro reciprocamente e tendo dentro do mesmo teto toda essa questão do amor e da reparação, que a gente sabe que o casamento é um grande instrumento dentro da espiritualidade para que a gente possa também estar refazendo relacionamentos, né? Como a gente viu na aula passada, existe sim relacionamentos de afinidade, mas a grande maioria são relacionamentos em que a gente tem alguma coisa para ajustar com o parceiro. E é sobre o mesmo teto que essas coisas se apresentam. Então, eu acho que precisaria só complementar. Eu coloquei assim, que está de acordo com o PDF, né? Na visão espírita, o casamento é visto como uma união que transcende o simples contrato civil, que é a lei dos homens, né? Representando uma conexão espiritual e emocional entre duas almas. É um processo de evolução individual e conjunta, onde o casal aprende e cresce espiritualmente, buscando o aperfeiçoamento mútuo e o bem-estar da família, para que se opere a renovação e a espiritualização dos seres, né? Então, está na mesma linha do que a Angélica respondeu. Então, vamos para a segunda. Cite 2 aspectos fundamentais do casamento. Alguém gostaria? Eu posso responder. Eu coloquei a família, que é o núcleo onde cada pessoa deve exercer com dedicação, né, os papéis como pai e mãe, provendo educação e desenvolvimento moral dos filhos, e o ambiente doméstico, considerado uma verdadeira escola, onde o cônjuge e os demais membros da família aprendem juntos, enfrentando os desafios e crescendo também. Também está correto. Alguém respondeu diferente? Eu respondi igual, só que o outro eu pus compromisso kármico. Eu coloquei também o compromisso kármico, que a primeiro item que ela colocou, fora esse do ambiente doméstico, está mais ou menos em linha com isso, né? Mas eu coloquei, acho que como a Silvia, o parágrafo, o compromisso kármico, que nos mostra a necessidade do reencontro para o acerto perante a lei de causa e efeito,
devido às nossas responsabilidades esposadas em comum. Então, ambas estão corretas. Na terceira, nós temos como entender o divórcio. Alguém gostaria? Coloquei assim, segundo uma visão espírita, o divórcio não é o contrário à lei de Deus, mas é considerado uma interrupção do processo de harmonização entre os seus espíritos. Ele é visto como uma dolorosa cirurgia psíquica, isso, que só ocorre em casos extremos, quando for o mal menor diante de uma convivência impossível. Eu respondi assim também. Alguém fez diferente? Não, né? Então vamos para a quarta. Quais são os verdadeiros laços de família? Ninguém? Peraí, quando eu estava falando, estava o mic fechado. Os verdadeiros laços de família são os laços espirituais, formados pela simpatia e comunhão de pensamento entre os espíritos envolvidos. Esses laços existem antes, durante e depois da encarnação, sendo duradouros e fortalecidos pela evolução moral. Maravilha, eu respondi assim também. Alguém colocou diferente? Não, né? Então vamos para a quinta. Quais são as duas espécies de famílias existentes? Coloquei as duas espécies de família existentes são família por laço espiritual, formada por espíritos afins, e família por laços corporais, baseadas apenas na consanguinidade. Exatamente. Também Alguém fez? Pode falar, Silvinha. Eu também fiz igual a Angélica. Ah, então tá ótimo. Eu só acrescentei, além do que a Angélica colocou e a Silvia colocou, eu acrescentei as primeiras, que são as espirituais, né? São duradouras e fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. É aquilo que a gente viu, né? Que os laços de amor, de afinidade, transcendem a matéria, transcendem as dimensões, transcendem as diferentes reencarnações. A gente pode estar momentaneamente esquecido de algumas pessoas, mas no momento em que nós as virmos, tanto em desdobramento, que nem sempre nós lembramos, quanto quando retornarmos para a pátria espiritual, a reconexão é imediata. Porque o amor é assim, né? É como se não tivesse passado uma semana, uma década, uma centena de anos. A gente volta como se nada tivesse nos distanciado um dia. E já nas famílias consanguíneas, muitas vezes a separação começa desde aqui, né? A gente já não se dá muito bem, já não tem afinidade, depois que desencarna, realmente rompeu todo e qualquer laço. Porque não há energia do amor para que haja a procura um do outro. Sexta questão e última. O que Jesus quis dizer com a expressão eis minha mãe e meus irmãos? Eu respondo. Eu pus assim, pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Exatamente. Ele se referiu, essa passagem na nossa aula, faz uma referência que Jesus tinha irmãos, provavelmente irmãos consanguíneos por parte de Maria e de José. Tinha outras passagens, não sei se em outros livros, que muitas vezes as pessoas se referiam como primos. E aí tinha essa divergência de se primos tinha o significado de primo que nós temos atualmente, ou se de fato Maria teve outros filhos com José. Mas nesse livro dá a entender que Jesus tinha realmente irmãos e que os irmãos aparentemente vieram mais para
a testemunhar e para aprender, né? Com a experiência de vida dele, porque não eram espíritos de afinidade, de mesma fé e etc. Pelo contrário, eles achavam que Jesus era meio lunático em estar pensando e agindo da forma como agia. Então é por isso que no momento da crucificação, ele faz essa expressão, eis minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porque todos aqueles que cumprem a vontade de meu pai são de fato meu irmão e minha mãe. E não aqueles, se referindo, né, dos laços consanguíneos, porque não existe o vínculo que prende além daquele da matéria. Então ele realmente estava se referindo à família espiritual. E aí depois nós temos a questão reflexiva da reforma íntima, que é, antes de observar os possíveis erros ou defeitos do cônjuge, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-lo ao desenvolvimento justo. Alguém gostaria de comentar ou vai entregar depois no privado? Posso comentar, eu comento. Era para falar bem, né? Só para deixar claro. Espera aí. Antes de observar os possíveis erros. Então, é para falar bem, mas é para falar bem enxergando de fato o que existe na pessoa. Não é só para falar bem, não. Então, é sincero. Tá. Sim, foi sincero. Não, é só para saber que eu fiz 2. Então, vou ler o primeiro. Ele é uma pessoa muito boa, justa, sincera, com um coração enorme, sabe se expressar muito bem, tem uma forma de pensar única e bem raciocinada, sempre tenta direcionar para o melhor caminho, além de ser um grande companheiro. É um excelente professor, apesar de, à primeira vista, parecer alguém muito sério e comedido. Aprendi e continuo aprendendo com ele sobre diversos assuntos, tanto no mundo espiritual como no mundo material, com ensinamentos que levamos no nosso dia a dia. Foi bem breve, mas foi sincero. Fiquei curiosa de saber a segunda. A outra eu coloquei assim, ó. Acredito que o único ponto a ser melhorado é a questão da paciência e da presença mais ativa com os momentos festivos com os familiares. Sempre tem uma boa conversa antes de convencê-lo a sair de casa. Acho que seria um ponto a se melhorar. Olha que você conseguiu elencar vários itens positivos. Sim. E citou apenas 2 negativos. Sim. Então, esses 2 negativos, está aí a tarefa de ajuste, né, entre o casal. Sim. No sentido de carinhosamente e mostrando o que tem de belo em estar junto da família. Porque Sim. Hoje em dia, quando uma família se confraterniza, geralmente são aqueles em que, mesmo que não haja tanta afinidade de gostos, mas há o amor. Há aquela questão do carinho, da proximidade, do querer ter o resgate de coisas que se viveram, talvez na infância, na adolescência, de querer restabelecer laços mais próximos para manutenção do sentimento. Então, geralmente, quando se faz uma confraternização, uma festinha, os que estão presentes são aqueles que são mais caros ao nosso coração. E é importante que a gente aprenda a apreciar esses momentos, né? Sim, porque nós nunca saberemos quando estaremos juntos novamente. Quantas pessoas, se você for olhar para trás, como você ainda é muito jovem, eu acredito que tenha poucas oportunidades, mesmo que seja no sentido de trabalho, de amizade. Mas, de repente, chega a notícia que alguém partiu para a pátria espiritual. E aí você começa a pensar quando foi a última vez que você esteve com aquela pessoa. E você vê que era mais um dia, mais um contato comum, absolutamente comum, e que em nenhum momento passou pela cabeça de ninguém que estaria presente que aquela seria a última vez que você estaria tendo essa oportunidade com aquela pessoa. Então, se tem uma coisa que a gente não deve economizar, é amor. É demonstrações de amor. No geral, as pessoas têm muita dificuldade em externar
um eu te amo. Não estou dizendo que é para sair falando eu te amo para Deus e o mundo, para qualquer um, sem estar envolvido na energia, no sentimento. Não é isso. Mas a gente ama muito mais pessoas e ama muito mais intensamente algumas pessoas do que a gente deixa a pessoa saber. Então, é muito... Bom, eu procuro sempre olhar para isso. Procuro sempre eternizar os momentos com alguma fotinha, porque às vezes você perde alguém e você para pensar que no final você não tem tanta foto junto com a pessoa como você gostaria de ter tido. Sim, recordar os momentos. Né? Bom, essa é a minha opinião. Mais alguém gostaria de falar? Ninguém, nem a Silvia? Vai entregar depois, Silvia? Mas eu já falei para você, não estava dentro daquele material. A gente se fala tanto que eu até esqueci, Silvia, desculpa. Eu te falei. É verdade. Eu falei para você. Às vezes a gente só acaba dando valor quando perde, né? É verdade, tá certo. Eu vi que a Cecília entrou. Seja muito bem-vinda à aula. Você gostaria de comentar alguma coisa, Cecília, dessa reforma íntima ou vai mandar depois? Oi. Depois eu mando, eu não fiz essa, eu esqueci. Vou confessar que eu esqueci essa. Tem problemas, quem não esquece? Tá tranquilo. Bom, então com isso a gente finda a parte da correção das perguntas e podemos iniciar a parte da aula. Vou mudar aqui o layout de automático para destaque. E vamos compartilhar. Tá aparecendo para vocês direitinho, né, gente? Tá sim. Aí cada um coloca no layout que achar melhor. Aqui para mim está aparecendo a tela cheia com eu falando. Então vamos iniciar, né? Então nós temos aqui a 9ª aula do estudo do curso de preparatório do Espiritismo. E nós temos na parte A necessidade da caridade segundo Paulo. Na parte B, a parábola do bom samaritano. E na parte C, as atividades, com os nossos exercícios de fixação e a nossa frase reflexiva. Inclusive, já postei lá no grupo o PDF da aula de hoje e as atividades da próxima semana. Aí nós temos aqui, nesse primeiro slide da parte A figurinha aqui de Kardec, com a afirmação fora da caridade não há salvação, que, como nós já vimos, é uma máxima extremamente importante e que devemos sempre tê-la presente na nossa mente, e será reforçado agora com o conteúdo dessa aula. E depois nós temos a citação aqui de Kardec também. Para fazer o bem, é sempre necessário a ação da vontade, mas, para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Então, tudo que a gente necessita crescer, criar, precisa ter uma proatividade. Já para que a gente simplesmente não faça o mal, entre aspas, basta simplesmente você não ter atitude nenhuma, ficar na inércia ou na negligência. Mas eu coloco esse entre aspas porque a gente sabe que, mesmo quando você não faz absolutamente nada, você está fazendo escolhas. Você está escolhendo não fazer nada. Então, toda aquela questão em que você poderia ter uma proatividade, fazer um diferencial, tanto para si, em termos de evolução moral e espiritual, e você permanece na inércia, você optou por não realizar. Não estou fazendo mal para ninguém, mas também não estou crescendo proativamente na construção do bem. E no caso da negligência, ao meu ver, sempre que nós negligenciamos algo, acaba sobrando algum tipo de aresta, né?
Vou dar um exemplo tosco, mas que fica bom para vocês entenderem. Por exemplo, digamos que eu sou uma profissional da área da saúde. Se eu não me atualizar, não for dedicada, não prestar atenção no que o paciente está passando, seja até num aspecto de triagem, de enfermagem ou coisa parecida, se eu negligenciar uma informação ou não dar a atenção devida, procurar entender além do que muitas vezes aquela pessoa tem a capacidade de passar, a minha negligência pode ocasionar um dano ao outro. Então, a negligência sempre leva, mesmo que em menor escala, à perda de algo. Então, a gente vê que a vida é movimento e que a necessidade da ação para o bem está sempre presente na nossa vida, incontestavelmente. E aí, dentro dessa afirmativa de Kardec, nós temos aqui a caridade segundo Paulo. Aí tem aquela passagem muito bonita que vocês já devem conhecer, né? Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ser lugar às profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. A citação de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 8 e 13. Então, nós vemos aqui, né, que Paulo compreendeu tão profundamente essa verdade que coloca a caridade acima da própria fé. Por quê? Porque a caridade, ela está ao alcance de todas as pessoas, desde o ignorante até o sábio, do rico e do pobre, e independe de toda a crença particular, porque cada um pode desenvolvê-la e praticá-la, independente do credo, do nível socioeconômico, porque além da caridade material, nós temos a caridade moral. Então, ela é passível de ser exercida por qualquer pessoa e em todas as circunstâncias. E define a verdadeira caridade mostrando-a não somente como uma beneficência, né, como algo que se faz em prol de alguém, mas no conjunto de todas as qualidades do coração. Então, vejam a abrangência dessa definição, que não é apenas o benefício, a beneficência, mas o conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Por quê? Como tem a máxima, né, de que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, a expressão da caridade é o ápice desse amor ao próximo. Porque na caridade você está centralizando tudo no outro, de fato. E se você está fazendo pelo outro com amor, com empatia, e obviamente é porque é daquela forma que você acredita que a pessoa deve ser tratada, ou seja, é a maneira como eu gostaria de ser tratada,
Então, eu estou, sim, cumprindo a máxima de amar o próximo como a mim mesmo. E aí vem a outra máxima, a mesma máxima de Paulo, né? Fora da caridade, não há salvação. Retornou ao tema em 1860, em Paris, numa comunicação dizendo: pois nela estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Então, essa afirmativa, nessa comunicação que houve em Paris em 1860, ela encerra tudo aquilo que já foi dito anteriormente. Se fora da caridade não há salvação, então todos aqueles que a praticaram encontrarão a graça diante do Senhor, ou seja, a salvação. E aí nós temos, encerrando a sua mensagem, traz a exortação. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permite gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que ao vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Por quê? Todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então, é aquilo que nós sempre comentamos em todas as aulas praticamente. O conhecimento que a luz do Espiritismo permite que nós vamos adquirindo gradativamente e gradativamente incorporando no nosso dia a dia, ressignificando nossas crenças, valores, melindres e tudo aquilo que a gente traz como uma carga mais pesada de outras encarnações e dessa também, vai nos aproximando mais de Deus, vai nos mostrando tudo aquilo que tem nos afastado dele, vai fazendo com que nós reflitamos o que devemos mudar e ressignificar. E esse conhecimento, ele nos propicia uma maior vivência do que é realmente importante, que é a prática da caridade, porque somente aqueles que praticam a caridade podem ser considerados discípulos de Jesus, independente do credo e da religiosidade. Somos todos iguais na prática do bem. Então, a importância de adquirir o conhecimento que nos aproxima disso tudo e nos torna pessoas melhores, para que possamos abandonar aquela expressão do homem velho e deixar surgir na nossa vida o homem novo, é que faz totalmente a diferença, né? O homem novo significa a transmutação, a renovação, o ser que eu estou me tornando hoje diferente do que eu fui ontem. Porque tudo que eu vivi nas últimas 24 horas incorporaram no meu dia a dia algum tipo de conhecimento que me tornou uma pessoa mais consciente. E esse é o nosso desafio diário, gente. É o que nós temos buscado. Com isso, nós terminamos aqui a parte A, que foi totalmente tirada do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário adicional, ou se tem alguma pergunta, para passarmos para a parte B. Parece que não, né? Então, vamos lá. Aí nós temos aqui na parte B, que é o título A Parábola do Bom Samaritano. Aí nós vemos aí a ilustração da parábola, que tem uma pessoa necessitada, caída ao chão, lá maltratada, e o outro aconchegando, auxiliando e vendo as suas necessidades, né? Ele teve a proatividade, a ação de procurar. E aí nós começamos. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí nessa passagem, que é
propriamente a parábola que Jesus contou, e ele contou como uma resposta a uma pessoa, né? Que aí, no caso, era um doutor da lei, como está dizendo, né? Que tinha ali as especialidades, e eles viviam sempre, quando eles tinham oportunidade, eles buscavam fazer perguntas que levassem Jesus a cometer erros na sua resposta, e assim, através desses erros, poder acusá-lo de alguma coisa. E aí, tem aqui o diálogo entre eles, né? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, o cara perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? Como que você lê? Aí ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: em quem é o meu próximo? Então, não contente com a resposta que ele próprio gerou, ele faz mais um desafio, perguntando a Jesus quem seria o próximo. E então Jesus respondeu com essa parábola que traz um grande ensinamento. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, né, que eram assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e, vendo-o, passou ao largo, ou seja, o sacerdote visualizou o pobre coitado ali necessitando de ajuda e simplesmente ignorou. Sacerdote, na época de Jesus, eram religiosos da elite, que representava o povo diante de Deus. Então, vocês imaginam, né? Hoje, por exemplo, o nosso representante maior, dentro do catolicismo, que a gente está se referindo quase a isso, é o Papa. Então, o representante do povo perante Deus visualizou aquele ser necessitando de ajuda e simplesmente ignorou e passou. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Os levitas também pertenciam à elite religiosa e tinham serviços comuns junto com os sacerdotes. E também esse levita, que também, de certa forma, representava o povo perante Deus, ignorou o pobre coitado e foi embora. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Samaritano era considerado um povo impuro à época de Jesus. Eram aqueles que, segundo os demais, eles viviam completamente avessos às verdades divinas. Então, era um povo condenado, uma espúria, impuro, não seguiam tudo aquilo que os demais acreditavam que era importante seguir em termos de preceitos religiosos. Mas foi justamente um samaritano que se compadeceu, que passou e, tomado de compaixão, aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí, Jesus fez a pergunta, né? Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze
da mesma maneira. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Então, através de uma parábola, de uma historinha, né, Jesus fez com que o senhor da lei raciocinasse e entendesse, através dessa comparação, que o próximo, mais próximo, é aquele que pratica a caridade, que tem a empatia independente do credo e dos preconceitos que se existem na sociedade. Então falou, vai e faze da mesma maneira, assim você conquistará o reino dos céus, através da caridade, que é o assunto em voga, né? Indaga-se pela ortodoxia da fé, quer dizer, aquelas pessoas que seguem os preceitos religiosos ao pé da letra, com inflexibilidade, são os ortodoxos. Faz-se alguma distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta a caridade. Então, os outros dois que pertenciam à elite religiosa, faltou a caridade. Jesus não faz da caridade uma das condições da salvação, mas a única. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. Então vejam que dentro dessa palavra caridade, que tem um significado tão profundo e tão abrangente, ela traz dentro de si a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça e outras mais. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Porque não pode ser considerada egoísta uma pessoa que exerce a outro irmão tudo o que o samaritano fez. Não pode ser considerado orgulhoso, que é aquela pessoa que tem a soberba de parar, pegar, carregar, levar, acomodar, gastar do seu próprio bolso, orientar para que outra pessoa faça e se comprometer por esses seus gastos. Então, é um exemplo grande de caridade, de humildade e de abandono total da postura egoísta. Então, essa é a parábola. Agora que a gente entraria no outro item, né, dentro ainda dessa questão da parábola do bom samaritano. Alguém tem alguma colocação para fazer explicitamente com relação à parábola? Podemos continuar? Então, vamos lá. Aí nós temos o subitem amor e sabedoria. Hoje, procuramos entender o que significam vários daqueles personagens citados por Jesus na parábola do bom samaritano. Então, aqui, o Caibar Scutel, que é autor de um livro, tem até um livro dele muito bom, que fala exatamente a respeito das parábolas e dos ensinos de Jesus, tem uma porção de parábolas lá, e ensinamentos, que são citadas as parábolas e os comentários. Então, dentro da luz do que Caibar trouxe, o viajante ferido, que era a pessoa que sofreu lá a ação dos assaltantes, representa a humanidade, saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. Ou seja, tudo o que a história conta, da forma como eles acham melhor, tudo que foi trocado, tudo que foi manipulado, tudo aquilo que foi incutido na humanidade em termos de medo, de receio, tirando muitas vezes a nossa proatividade, a nossa energia, a nossa luz, porque tudo é errado, tudo é proibido, tudo é pecado, tudo é controverso. Então, houve realmente um saque espiritual e da liberdade que nós tivemos, quando eu digo nós, referindo à humanidade, ao longo da vida. Nós fomos muito manipulados o tempo todo. O sacerdote e o levita, que são os dois que passaram e deixaram o pobre coitado lá, aqueles que não se preocupam
com os interesses da coletividade. Então, nós temos muito exemplo disso ao longo da história e até da nossa sociedade atual, né? Com tantos desvios de dinheiro, de verbas, de recursos que deveriam servir à coletividade e que são desviados por aqueles que simbolizam o sacerdote e o levita que não se preocupam com os interesses da coletividade. Então, isso existe? Sim, existe. Deveria ser diferente? Deveria. Mas eu quero crer que essa fase está chegando no fim, estamos na transição, e que pessoas mais íntegras virão fazer parte dessa coletividade, onde haverá uma maior preocupação, um novo olhar a respeito desse todo. Porque, como nós estamos no período ainda, né, de provas e expiações, se nós temos dirigentes assim, é porque, de certa forma, nós ainda temos uma afinidade energética com esse tipo de resgate coletivo, que com a graça de Deus está no final. E o samaritano, que se aproximou e atou as feridas, representa Jesus, que é o nosso mestre, que nos mostra o caminho, que nos traz a lei do amor, que exemplifica através de atitudes, de ensinamentos, de parábolas, que nos deu o caminho. E que esse caminho nós estamos tentando trilhar há mais de 2000 anos. Mas foi ele que parou, que acolheu, que veio à encarnação, veio ao mundo, foi incompreendido, foi crucificado, retornou à pátria espiritual, mas está ainda aqui, cuidando da nossa evolução, atando as nossas feridas, né? E nos mostrando o caminho que nos leva a essa ascensão, a esse progresso, que ele já pregou há mais de 2000 anos. O azeite seria o símbolo da fé, e o vinho é o espírito da sua palavra. Os dois dinheiros são a caridade e a sabedoria. Aí, amor e sabedoria, as duas asas simbólicas que o espírito, meditando e agindo no bem, pouco a pouco vai tecendo e com o que mais tarde desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. Então, eles colocam aqui simbolicamente o amor e a sabedoria como se fossem asas, né, que o espírito usará para poder alçar venturosamente esses voos mais sublimes que nós falamos agora há pouco. Mais de 2000 anos se passaram e aqui retornamos sucessivas vezes para este planeta que é uma escola, que é o que eu acabei de falar, né? Nós ainda temos afinidade com algumas coisas, por isso que nós estamos aqui. A fim de conquistarmos a sabedoria e o amor, as duas asas, com que nos alçaremos ao reino de Deus, que é liberdade e felicidade. Então, muitas vezes, né, a gente fala que nós estamos aqui para aprendermos a amar. Até esses dias eu estava falando com uma pessoa muito querida a respeito disso. Eu falei, você está aqui para aprender a amar. E aí a pessoa, tendo uma outra visão, por algumas coisas, contrapôs de uma forma diferente. Mas você vê que, casualmente ou não, essa lição ela deixa isso bem implícito, né? Porque se nós não tivermos o amor, essencialmente o amor, nós não teremos o móvel da empatia. Por mais sabedoria que tenhamos, e a sabedoria é importante, como vimos, nós temos que ter o conhecimento que nos leva a essa sabedoria, que nos aproxima das coisas de Deus. Mas por que que tem essa simbologia de asa? Porque tudo que voa tem um par de asas. A gente não conseguiria, o pássaro não conseguiria alçar voo com uma única asa. Então é importante que existam as duas. Por isso é que temos essa simbologia. E o amor é o mais importante. Porque tem muita gente que tem sabedoria
e que, como os doutores da lei, né, estudaram, conheciam todos os preceitos sobre a religião, colocavam sempre as pessoas à prova, mas eles não tinham o amor. Então é importante que nós tenhamos a sabedoria das coisas do mundo, a sabedoria do conhecimento geral, a sabedoria que nos torna pessoas respeitáveis e caminhantes no mundo. Sim, é necessário que tenhamos também a sabedoria que eleva o nosso amor. Porque só a sabedoria do mundo, só as coisas que temos para sermos pessoas mais prósperas, devido ao conhecimento adquirido, não nos traz o amor. Então é por isso que estamos aqui para conquistar essas duas asas, dentro dessa simbologia, com que alcançaremos ao reino de Deus, que é liberdade e felicidade. E aí nós temos aqui a simbologia dessas asas, o amor e o saber, conseguimos, após buscarmos nos esclarecer, aprender, interpretar, ouvir e aplicar, após obtermos o conhecimento. Aí tem aqui entre parágrafo, não livresco, puramente intelectual dos modismos da época em que vivemos, que é o que eu disse agora há pouco, que, aplicado sob a forma da caridade, é o amor em ação. Então, o conhecimento é aquele aplicado sob a forma da caridade, que é o amor em ação, o amor que nós temos que desenvolver. Amor é o que buscamos ter hoje, não somente pelos mais próximos, mas aplicando os ensinamentos de Jesus, com a visão de quem encontra em sua estrada de Damasco a oportunidade de tirar dos olhos as escamas do orgulho e das vaidades desmedidas do passado, após séculos de obscurecimento do espírito. Vocês sabem o que se refere esse parágrafo que está falando a respeito de retirar as escamas e da estrada de Damasco? É de aprender e aí se aperfeiçoando, passando por desafios? Sim, mas essa passagem, ela foi tirada simbolicamente da história de Paulo de Tarso, que é o que estava falando no começo, a caridade segundo Paulo, que era um jovem muito rico, que era bem situado dentro das coisas lá dele, não vou saber lembrar agora qual era o cargo que ele ocupava, mas ele era um perseguidor dos cristãos. E ele estava... Eu não sei se essa passagem está no livro 50 anos depois, ou há 2000 anos, mas é um desses livros aí. E aí ele recebeu a incumbência de ir até uma determinada cidade para prender um cristão. E durante a viagem, passando pela estrada que levava a Damasco, por isso que era a estrada de Damasco, ele teve assim um clarão muito grande à frente dele que tirou completamente a visão, tamanha era a luz. E aí ele ouviu aquela voz, né, que o nome originário dele de batismo era Saulo. Aí ele ouviu a voz dizendo, Saulo, por que me persegues? E ele olhava do lado e não conseguia saber. E aí repetia, Saulo, por que me persegues? Aí ele conseguiu visualizar, intuir, alguma coisa assim, a imagem de Jesus. Quando ele teve essa proximidade, essa visão, essa coisa, ele caiu no chão, tomado de um sentimento muito grande, muito imenso, que eu acho que foi um gatilho que trouxe, assim, a lembrança, provavelmente, do compromisso que ele tinha aqui na Terra e de tudo que ele já tinha feito em vidas anteriores. E aí ele chorou muito e pediu perdão. E quando aquela luz sumiu, ou seja, Jesus, ele perdeu a visão. Então ele estava com as escamas
do orgulho e da vaidade, do passado desmedido. Então, ele perdeu a visão. E aí, ele recebe intuitivamente, não me lembro exatamente como foi que ele recebeu, mas que ele procurasse uma pessoa que pudesse curar aquela questão, e aí ele foi, né? Queria recuperar a visão e tudo. E essa pessoa que simplesmente lavando os olhos dele, retirando mecanicamente mesmo alguma secreção, alguma escama que se chama aqui, ele recuperou a visão, era justamente o cristão que ele tinha ido atrás, perseguir, prender para que fosse executado. Então, a partir daquele momento, ele tornou-se um discípulo de Jesus, que tem toda a história aí a respeito de Paulo de Tarso. Então, essa passagem, ela representa a transformação, a conversão de Saulo em Paulo. E aí vamos para o último parágrafo. Muitos cresceram a praticar o bem, com o uso do livre-arbítrio. Outros, ainda hoje, estão lendo as páginas belíssimas em que se afirma que fora da caridade não há salvação. E há os que desejam ser os samaritanos de hoje, e que sabem também que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só pessoa. Então, esse parágrafo, ele traz exatamente o patamar de elevação que nós estamos em relação à aquisição dessa asa simbólica, do amor e da sabedoria. Aí dizem, ó, muitos cresceram ao praticar o bem com o uso do livre-arbítrio, que é mais ou menos o que nós estamos tentando adquirir aqui através do conhecimento, né? Através do nosso livre-arbítrio, de procurar crescer através do amor, nós estamos adquirindo conhecimento que nos leva à reflexão e à prática do bem. Outros, ainda hoje, estão lendo as páginas belíssimas em que se afirma que fora da caridade não há salvação. Então, são aqueles que estão ainda lendo, estão se encantando, estão gostando, estão vendo um romance, alguma coisa que pouco a pouco vai tocando ali o coração, vai se identificando com a boa nova que a luz do Espiritismo nos traz, para na sequência chegarmos ali à prática do bem, a respeito do nosso livre-arbítrio, porque uma coisa é a gente ler um romance, que é gostoso, entretém, tem toda aquela história, tem muito ensinamento por trás daquilo, é algo que nos dá prazer, entretenimento e abre a mente. Agora, outra coisa é a gente se dedicar a um livro de estudo que mostra as coisas assim do mundo espiritual, como são as obras que Chico trouxe de André Luiz, que retratam o lado de lá. A gente se dedicar ao estudo das obras básicas, que trazem os ensinamentos, os conhecimentos, que nos levam a refletir. Outra coisa ainda maior é a gente parar para exercitar de fato a nossa reforma íntima, olhando através de colocar o dedinho ali na nossa ferida, porque é mais ou menos isso que as frases fazem. Coloca o dedinho na nossa ferida para que a gente possa refletir e nos posicionar sem amarras, para que a gente possa enxergar aquilo que deve ser mudado. Então, você vê que o nível de dificuldade vai aumentando à medida que você vai se envolvendo mais, mas o resultado é maravilhoso. É maravilhoso, posso garantir para vocês, estamos todos nesse barco. E eu acho que vocês, em maior ou menor escala, já devem ter percebido isso, o quanto que é maravilhoso. E o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só pessoa, né? A gente já viu que a definição a respeito do espírita é aquele, não é só aquele que crê na pré-existência do espírito e na lei da reencarnação, mas aquele que estuda
e que tenta se melhorar a cada dia através da reforma íntima. Então, ser espírita é um compromisso de transformação diário, para não dizer horário, a cada hora, né? Porque acontece tanta coisa de uma hora para outra. E o verdadeiro cristão, que é aquele que segue os ensinamentos de Jesus, que tenta ser tudo isso que nós já falamos, é uma só pessoa, independente do credo, praticando a lei do amor com sabedoria. E aí esse material foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro do Caibar, Parábolas e Ensinos de Jesus, que eu citei para vocês, que é um livro muito bom. Aí, com isso, nós concluímos a parte B. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma colocação adicional, alguma pergunta, ou se partimos para a parte C. Eu, quando foi falado, acho que foi na parte B, ou um pouquinho antes, da Lei do Amor, me lembrou de uma passagem do livro 2000 anos, que quando o Emmanuel, que é o senador, ele se encontra com Jesus. E aí Jesus dá uns toques para ele e tal, conversa, e ele fala uma coisa que eu achei interessante. Posso ler? Pode. Porque tem tudo a ver com a aula. Ele encontra realmente com Jesus, Jesus fala isso para ele assim: as magnificências do César eram os imperadores da época, né? São ilusões efêmeras, quer dizer, transitórias. De um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça do meu Pai, que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas arcas poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços e outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas, quer dizer, injustas, serão tragadas, ou seja, absorvidas, né, no abismo tenebroso, desde séculos de impiedade. Porque só uma lei existe e absorverá aos escombros da inquietação do homem, quer dizer, do incômodo do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da criação, ou seja, realmente, já falava isso, né, ou seja, tem tudo a ver com a aula, essa passagem que Jesus comenta com Emmanuel, que independente das leis dos homens e tudo mais, o que prevalece, o que sempre vai prevalecer é a lei do amor. Exatamente. Então, você vê que em diferentes aspectos, quando a gente procura se dedicar mais à leitura, ao estudo, a gente vê que a essência, ela está contida em tudo. Sim. Muito bem. Mais alguém? Não, né? Bom, então aqui nós temos as nossas frases de reflexão para a próxima aula, né? Que também em linha aí com tudo. Eu fiz essas frases hoje para fixar mais o conteúdo da aula que eu tinha preparado. Eu achei que foi fácil de responder, então vocês também acharão. E a nossa próxima frase da reforma íntima. Na caridade, você também pode preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Aí foi extraído do livro Sinal Verde, lição 30, Auxílios Sempre Possíveis, página 72. Então, vamos nos dedicar aí para a gente estar fazendo. E aqui eu já esqueci como é que para a apresentação. Parar a apresentação, achei. Muito bem. Agora vamos colocar aqui no layout para eu ver a carinha de vocês. Maravilha. E é isso, gente. Vocês gostariam de fazer mais algum comentário, mais alguma pergunta? Hoje, casualmente, a aula foi rápida, né? São 21h35, está levando aí 1 hora. Se quiserem falar alguma coisa, nós temos tempo. Ou se não, nós vamos para o encerramento. O exercício é para falar sobre a caridade que nós fazemos? Ou deveria ser feito?
Na caridade, você também pode preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Essa frase, ela soa mais como uma orientação, né? Você também pode. Mas como nós temos que refletir em termos do nosso posicionamento com relação ao mundo, então, você pode exemplificar aqui como que você está em relação a esse aconselhamento. Se você tem conseguido, em menor ou maior escala, de certa forma, falar a respeito, passar coisas sobre os ensinamentos de Jesus para aquelas pessoas que estão ainda um pouco distanciadas, com a visão meio deturpada, como a gente viu ali do Saulo na estrada de Damasco. Como que você está ou não contribuindo para essa caridade dentro dessa questão de aproximar essas verdades desses corações que estão um pouquinho mais distanciados. Eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para falar. Porque mesmo quando a gente não dá esse enfoque que está sendo dado aqui de caridade e de transformação do coração das pessoas que estão distantes da verdade, a nossa própria índole, no sentido de querer ajudar, amenizar o sofrimento de alguém, seja lá quem quer que seja, já nos propicia essa atitude, mesmo que a gente não tenha consciência ou percepção disso. É por isso que é interessante o estudo, porque ele nos dá a dimensão e a percepção sobre essas coisas que muitas vezes a gente faz quase que intuitivamente, porque nós já caminhamos bastante em relação ao nosso progresso. E o conhecimento nos aproxima da gente conseguir realmente reconhecer o quanto nós já caminhamos. E o quanto ainda precisamos caminhar, né? Aquilo que ainda está nos afastando desse ideal maior. Entendeu? Eu entendi. Mais alguém? Não, né? Acho que está todo mundo ou com fome ou com sono. Então é isso, gente. Olha, é um prazer muito grande ter estado com vocês aqui hoje. Já falei, vou sempre repetir que se não fosse por vocês estarem aqui, esse trabalho não seria possível e nós não estaríamos deixando gravado para que outros possam se beneficiar. Então, a minha gratidão por cada um de vocês é imensa e eu espero que a gente esteja sempre crescendo em termos de número de pessoas nessas aulas. Como eu falei para vocês, esse primeiro curso tem 24 aulas, a semana que vem a gente já vai para a 10ª, e depois vamos iniciar um outro. Então, vamos aí firme e forte nessa caminhada, de mãos dadas, com o nosso coração cheio de amor, buscando a sabedoria para a nossa evolução moral e constante. Então, muito obrigada. Rogo a Deus que possa abençoar a cada um de nós, encarnados e desencarnados, com muita proteção, amor e carinho, que possamos ir para o nosso refazimento, nosso descanso, que possa envolver as pessoas que não puderam estar presentes hoje, que fazem parte aqui dessa aula. E um beijo muito grande. Amo todos vocês. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa Em nome noite. de Jesus. Boa noite.